Um feliz sábado a todos os nossos queridos amigos e irmãos internautas. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E nesta manhã sabática nós vamos refletir na Palavra de Deus sobre o tema servir, uma prioridade da igreja. A igreja precisa aprender muito do grande mestre Jesus. Jesus sempre tinha a grande preocupação de servir e não ser servido. Esta era a sua missão. Ele veio para fazer a diferença. Ele espera que a sua igreja pratique este exemplo deixado por ele, o nosso maior exemplo. Oswald Smith, um pastor canadense, muito missionário, autor e defensor de missões, ele deixou um pensamento que eu quero compartilhar com você. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. Qualquer igreja que não está seriamente comprometida com a missão deixada pelo Mestre, perdeu seu direito bíblico de existir. Eu achei muito profundo este pensamento deste pastor, grande missionário. Ele faleceu em 1986 em Toronto, no Canadá. Mas essas palavras são muito significativas para mim. E eu acredito que você ficou um pouco assustado, tocado, né? Imagine só, uma igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. A igreja deve estar comprometida com a missão deixada pelo Mestre. Senão, não tem sentido de existir, não é mesmo? É importante a igreja estar focada. O que ela deve fazer? Qual a sua missão? Porque se ela não tiver um foco, ela vai desaparecer. Nos Estados Unidos aconteceu algo inusitado. Um senhor estava faminto e ele pegou então aquela lista que apresentava telefones, antigamente muito utilizada, né? E ele buscando, então, no setor de alimentação, alguma lanchonete que fornecesse algum lanche. E ele ficou curioso quando ele encontrou naquela lista um título: Lanchonete e Igreja de Deus. Ele ficou curioso. Então, ele discou os números ali apresentados naquele telefone. E alguém atende. Ele se apresenta e, depois de fazer o pedido do seu lanche, ele falou: eu gostaria de saber o porquê desse nome, Lanchonete e Igreja de Deus. O atendente responde: bem, tínhamos aqui uma igrejinha e para ajudar nas despesas, começamos a servir lanche após os cultos. As pessoas começaram a gostar muito dos cardápios, a freguesia foi aumentando e então decidimos diminuir as atividades de nossa igrejinha. E passamos a investir mais nesta lanchonete. Depois o tempo foi passando, decidimos que iríamos fechar a igreja. E continuaríamos com a nossa lanchonete e manteríamos o nome: Lanchonete Igreja de Deus. Você ficou chocado mais uma vez? Isso mesmo. Uma igreja que perde o foco, ela desaparece. Imagine, uma lanchonete funcionava após os cultos, depois é decidido não ter mais os cultos porque estava sendo mais lucrativo o resultado da lanchonete. Em vez de haver investimentos na igreja, passa a existir investimentos numa lanchonete. Por quê? Porque perdeu o foco, perdeu o rumo, perdeu a direção. E acontece esse fato. Talvez você imagine, não, mas
eu não conheço algo parecido aqui no Brasil. Talvez não drasticamente assim, mas quantas coisas muitas vezes recebem mais investimentos do que a missão da igreja. Alcançar os que não estão alcançados, compartilhar a graça, a salvação com as outras pessoas. Quantas vezes investimos mais em outras coisas que não estão envolvidas na missão? No Evangelho de Mateus, eu quero que você acompanhe comigo aí na tela, capítulo 20, versos 26 a 28, Jesus traz um contexto de servir. O verso 26 diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus deixa muito claro aqui um contexto que devemos refletir. Essas palavras de Jesus são expressas após uma mãe solicitar a Jesus que um de seus filhos estivesse à sua direita e outra à sua esquerda. E esta mãe tinha esse sonho. Era um privilégio, né? Estar ao lado do rei. As pessoas imaginavam que Jesus teria um reino terreno e esta mãe faz esse pedido. Jesus dá esta grande expressão de aprendizado que nós, se quisermos ser grandes, precisamos começar servindo. Se quisermos ser o primeiro, vamos então ser servos. Jesus fala de si. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a preocupação daquela mãe não era que seus filhos servissem à sociedade, mas estivessem numa posição um pouco mais privilegiada, não é mesmo? Ser um oficial do reino. Jesus deixa muito claro para mim e para você também, querido ouvinte, querido internauta, querido irmão, querida irmã, querido visitante aqui no canal. Jesus espera que nós tenhamos esta preocupação. Em vez de sermos ajudados, vamos ajudar. Em vez de sermos servidos, vamos nós servir outras pessoas. A missão do mestre era essa e ele não perdeu o seu foco. Foi tentado várias vezes, mas ele não desistiu. Servir era a sua prioridade. E, de fato, servir precisa ser a prioridade da igreja. Isso mesmo. 3 versos no Novo Testamento que combinam em contexto. Eu quero citá-los aqui nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, encontramos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus menciona aqui uma promessa em que os discípulos receberiam poder do alto. Muito bem. Essas palavras são reforçadas em Atos 1, verso 8, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras com a igreja, momentos antes dele ascender aos céus, ele deixa as seguintes palavras. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu acho interessante como a sequência desse verso é maravilhosa. Então, em Lucas nós vimos que eles receberiam poder, né? Eles deveriam ser revestidos e deveriam ficar em Jerusalém. E aqui em Atos a gente vê que depois de receberem o poder, eles deveriam sair
deveriam testemunhar, mas não deveriam começar por locais distantes. Deveriam começar por Jerusalém, a cidade desejada. Esse trabalho deveria expandir por todo o estado, ali a Judéia. Esse trabalho deveria expandir um pouquinho mais para as nações circunvizinhas. Os samaritanos estavam logo ali de imediato. E esse trabalho deveria alcançar os confins da terra. Muito bem. O terceiro verso que combina com essa sequência é o de Mateus 28, verso 19. Eu quero que você preste bem atenção na primeira palavra que estaremos mencionando deste verso. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante. Receberiam poder, deveriam testemunhar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e, por último, deveriam ter um foco. Por onde estivessem passando, deixariam discípulos de todas as nações. Esses discípulos que estariam sendo inseridos no povo de Deus deveriam fazer um pacto através do batismo, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra que eu falei que você deveria prestar bastante atenção é a primeira, desse verso 19 de Mateus 28. Indo. Nós enfatizamos bastante noutra versão que diz, ide por todo mundo, né? Isso mesmo. Nós precisamos pensar algo interessante. A palavra indo está ali em continuidade, um movimento. O original não podemos encontrar a questão ide, mas indo. Então, essa movimentação precisa acontecer na Igreja de Deus. Aonde cada cristão estiver indo, ele precisa ter um foco de compartilhar a palavra. Fazer discípulos. Pessoas ativas que, ao receberem a mensagem, vão compartilhar com outras pessoas. Isso precisa acontecer. Esse serviço precisa ser a prioridade da igreja. Ao recebermos a mensagem da palavra de Deus, o Espírito Santo toca o nosso coração. Quando recebemos o poder do Espírito Santo, não conseguimos ficar calados. E cada vez que você compartilha a palavra com outras pessoas, você recebe maior porção do Espírito Santo, até recebê-lo em grande plenitude, a chuva serôdia. Portanto, a prioridade da igreja deve ser servir, compartilhar a palavra. Talvez você tenha imaginado que esta função você percebe que não é do membro e do líder, mas do obreiro, do pastor. Eu quero dizer para você que esta missão que Jesus deu não era para pastores, era para a sua igreja que estava ali no Monte das Oliveiras. Todos deveriam passar em qualquer lugar deixando discípulos, aonde estivessem indo. Eu quero compartilhar com você no livro Testemunho para a Igreja, volume 4, página 285. Os pastores podem pregar sermões aprazíveis e convincentes e fazer muito esforço para edificar a igreja e fazê-la prosperar. Mas, a menos que seus membros façam individualmente a sua parte como servos de Cristo, a igreja estará em trevas e sem forças. Perceberam que profundo esse pensamento inspirado? O pastor ele deve pregar, com certeza. Deve dar o melhor de si apresentando um sermão profundo, um sermão que alimente, mesmo que não seja o que a igreja gosta de ouvir. Isso mesmo.
ainda que ele traga um sermão aprazível, ainda que ele traga um sermão convincente, querendo edificar a igreja, não é o melhor que ele está fazendo por sua igreja. Então, se o pastor deseja ter uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja forte, ele precisa fazer algo. Ele precisa dar um espaço para que cada membro possa contribuir como servo de Cristo. Isto mesmo. Quando os membros estiverem fazendo o trabalho, eles estarão fortes. Então a igreja será forte. Eles estarão brilhando. Então teremos uma igreja que ilumina. Você já quebrou um braço? Já quebrou algum dedo? Você já ficou engessado por algum tempo? Coloque aí no chat. Olha, as pessoas às vezes passam 15, 20, 30, 45, 60 dias utilizando gesso. Alguns até precisam trocá-lo nesse período. Eu quero agora fazer um desafio a você. Imagine, digamos que eu tenha quebrado o meu braço direito. Esse braço fique 45 dias descansando. Enquanto isso, o meu braço esquerdo precisará de algumas adaptações, né? Imagine eu que sou destro, escrever com a mão esquerda vai ser difícil, mas é possível. Colocar alguns adornos, né, no lugar, pegar algum objeto, trocar de roupa usando a mão esquerda, vai ser possível apesar da dificuldade. Então, nesse período de 45 dias, enquanto esse braço estará descansando, né? Esse aqui vai estar trabalhando. Em outras palavras, esse aqui vai ficar mais cansado, não é mesmo? Então, após os 45 dias, esse braço está cansado e esse descansou. Então, eu posso agora, depois desse descanso, fazer tudo o que eu fazia antes com esse braço que está parado. Porque ele descansou, não é assim? Não? Ah, você entendeu, né? Esse braço ficou parado, ele perdeu movimentos, ele perde um pouco da massa muscular e agora eu vou precisar fazer fisioterapia para começar a recuperar os movimentos. Não é assim? Na Igreja de Deus não é diferente. Quando alguém precisa de descanso, porque pensa estar cansado, essa pessoa começa a estacionar, na realidade, no seu pensamento, mas ela está decrescendo. Enquanto ela está inativa, ela está perdendo forças, perdendo movimentos, enquanto outros vão adquirindo habilidades. Deu para entender essa relação? Então, você não pode reclamar de uma igreja que está desanimada. Você não pode reclamar de que a igreja não tem nada atrativo. Você está falando de você mesmo. Portanto, você quer uma igreja forte, uma igreja viva? É preciso atividade, é preciso serviço, tá? Muito bem. O texto a seguir mostra algo interessante. Os ministros não devem fazer a obra que pertence à igreja, exaurindo-se dessa maneira e impedindo que outros cumpram o próprio dever. Eles devem ensinar os membros como trabalhar na igreja e na comunidade. Então, o pastor, o obreiro, ele precisa entender que a sua missão é ensinar a igreja a trabalhar. Ele não pode substituir a atividade dos membros pelo seu grande esforço. Na realidade, as igrejas sonham, né? Ter um pastor, um obreiro exclusivo. Ela percebe que dessa forma o trabalho vai progredir mais. Mas eu quero dizer para você que é um grande equívoco. É bom ter, sim, um pastor, um obreiro exclusivo, desde que eles sejam coordenadores, que eles estejam capacitando a igreja para trabalhar junto. Porque se a igreja imaginar que ela vai crescer por ter um pastor e um obreiro exclusivo, porque eles vão fazer o trabalho, essa igreja pode até fechar suas portas. Isso mesmo. Então, o missionário,
ele, sendo pastor, sendo obreiro, sendo um ministro, ele não pode fazer o trabalho que é para a igreja desempenhar. Mas ele precisa capacitar esta igreja para trabalhar dentro de suas paredes e também na parte externa, né? Na comunidade. E isso precisa ser praticado. Deus deseja que cada membro da igreja trabalhe como se fosse sua mão ajudadora, buscando, mediante ministério de amor, ganhar almas para Cristo. Esse é o desejo de Deus. Ele espera que cada um sinta-se privilegiado de ser a mão auxiliadora, a mão ajudadora, buscando ganhar almas para Cristo. Essa deve ser a nossa meta, sentirmos ser privilegiados, sendo uma mão ajudadora de Deus. Você já ouviu falar de Martim Lutero? Lutero é muito famoso, mas eu quero falar de um amigo de Lutero. O nome, Micônio. Micônio ficava emocionado ao ver o comprometimento do seu amigo Lutero. Lutero fazia muitas atividades envolvendo a sociedade, preparava semanas de evangelismo e esse trabalho era exaustivo. Micônio ficava admirado pelo empenho de Lutero. E uma certa vez ele pensou, eu vou orar mais pelo meu amigo Lutero. Ele trabalha muito. E então Micônio foi dormir. E ele teve um sonho. E ele sentiu como fosse até um pesadelo, porque era algo muito estranho de compreender. No sonho, Micônio percebeu uma enorme plantação de algodão. Aonde o seu olhar alcançava, ele via algodões no ponto de colheita. E ele olhou e ele percebeu algo que lhe deixou insatisfeito, lhe deixou angustiado, lhe deixou preocupado. Diante de tão enorme plantação de algodão, ele viu que uma pessoa estava fazendo a colheita. Isso lhe incomodou muito. Quando que essa pessoa poderá concluir esta colheita? Queridos internautas, quando você conhece alguém, até a sombra você pode reconhecer, não é mesmo? Alguns traços são únicos. A silhueta de uma pessoa. E Micônio ficou assim, assustado, quando ele reconheceu o vulto que se movimentava entre aquela plantação de algodões. Ele percebeu que era Lutero, ele que estava fazendo a colheita daquele algodão. Mas quando ele iria terminar? E assustado ele se desperta e ficou pensando, realmente, Lutero trabalha bastante. Ele precisa de mais pessoas para fazer essa colheita. E pensando nisso, mais uma vez, Micônio dorme. E dessa vez, ele sonha. Não mais com algodões. Mas ele estava numa região alta e ele pôde ver lá embaixo um enorme rebanho. Muitas ovelhas estavam ali. E ele olhou em meio a tantas ovelhas, ele percebeu que havia uma pessoa. Essa pessoa tentava conduzir aquele rebanho enorme. Mais uma vez, Micônio se incomoda. Uma pessoa para cuidar de tantas ovelhas. E ele ficou ali encabulado. Como? Não tem condições. É muito trabalho para uma pessoa só. E Micônio mais uma vez reconhece. Pessoa que conduzia aquele rebanho, que tentava pastorear tão enorme rebanho, era alguém conhecido. Era seu amigo, isso mesmo, era seu amigo Lutero. Micônio, despertando-se do sono, ele fez um propósito. Eu não posso ficar apenas orando por meu amigo Lutero.
Eu preciso ajudá-lo. E a partir de hoje eu estou disposto a ser um companheiro nesta missão, nesse trabalho de levar a salvação, levar a mensagem para outras pessoas. É bom quando nós reconhecemos a nossa missão, né? É bom quando percebemos que podemos contribuir com o avanço da obra. Queridos, no passado existiam várias formas de evangelização que dava certo. Por exemplo, a partir de 1844, foi utilizado muito a metodologia de campanhas evangelísticas usando tendas. E nós vamos encontrar no relato da inspiração textos que a irmã White narra entre 1844 até 1900. Essas campanhas utilizando tendas, nós encontramos que essas reuniões, às vezes no ar livre, passou a ter uma tenda com capacidade para 5.000 pessoas. Ela cita que em 1877 a igreja usava essa tenda. Imagina, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas ouvindo a mensagem. Olha, é algo maravilhoso, né? E as pessoas estavam atentas para receber a mensagem. Esse evangelismo, desta forma, atraiu muita gente. Muitos aceitaram a mensagem, o adventismo cresceu bastante. Passado algum tempo, não era mais utilizada a tenda, era utilizado mensagens cristocêntricas. A gente percebe que de 1900 a 1980, o grande sucesso no mundo religioso era apresentar Jesus para as pessoas. E a igreja cresceu. Surgem instituições como Casa Publicadora, aparece também os sanatórios, aparece também a industrialização de alimentos saudáveis, escolas, e isso fazia a grande diferença. Uma mensagem cristocêntrica, acompanhada com a colportagem, isso fazia com que a igreja crescesse cada vez mais. O tempo passa, a metodologia precisou ser atualizada e de 1980 para cá, o sucesso nas igrejas cristãs está em fazer o evangelismo relacional. É o evangelismo onde agregamos nossos familiares e amigos, pessoas que nos conhecem, confiam em nós, e nós abordamos essas pessoas com a mensagem. Este evangelismo relacional funciona bastante. E é o sucesso que é utilizado hoje. E precisamos usar esta ferramenta que está acessível. Você vai alcançar pessoas no seu raio de alcance, que nenhuma outra pessoa tem. Isso mesmo. Então, precisamos usar a nossa amizade, a nossa aproximação com os nossos vizinhos, a nossa ligação de família, né? Para estar com essas pessoas, apresentando a mensagem. Essas pessoas já confiam em nós. Então, fica mais fácil abordar essas pessoas do que abordarmos uma pessoa desconhecida. Na semana passada, estava no Mato Grosso e pude fazer um contato com uma visitante que assistiu o culto na quarta-feira em Rondonópolis. Ela se sentiu assim privilegiada porque ela recebeu um livro, Como Encontrar a Paz Interior, de um irmão nosso, colega de trabalho. E este jovem, ao conceder-lhe esse livro, ela leu, e na próxima vez que ela encontrou com ele, ela disse: olha, é possível você me arrumar, eu quero comprar 100 livros destes aí. Ele disse: não, eu consigo sim. E ele facilitou isso. Ele traz estes 100 livros que ela tinha encomendado.
E ela falou nesta quarta-feira que ela já estava chegando nas últimas unidades. E as pessoas que estavam recebendo aquele material estavam sendo abençoadas. Olha só, um irmão da nossa igreja, um jovem, dá um livro e essa pessoa lê, foi abençoada pelo conteúdo desse livro e ela pediu 100 para que ela pudesse passar para outras pessoas. E naquela quarta-feira, ela pôde contar essa experiência para mim, né? E ele também estava ao seu lado e ela disse, eu vou precisar de mais. E eu pude acrescentar, olha, ainda nós temos outras unidades, outras versões, outros livros de outros temas. E ela ficou maravilhada por esse conteúdo. O pastor da igreja não teria acesso àquela profissional, mas o irmão da nossa igreja, colega de trabalho, tinha esse acesso. Esse é o evangelismo relacional. Precisamos alcançar as pessoas onde elas estão. E ninguém vai ter acesso às pessoas que você tem acesso. Por isso, você deve alcançá-las. Quando o Billy Graham fazia as suas campanhas evangelísticas, grande sucesso acontecia. Mas isso era resultado de uma parceria. Antes de começar a campanha, existia uma irmã chamada Ruth Goode. Esta irmã, ela chegava uma semana antes da data do início da campanha evangelística. E ela coordenava uma semana de oração. Momento que a igreja estaria reunida, pedindo a bênção para a campanha que iria acontecer. Esta irmã fazia um papel que ninguém fazia igual. Chegava o momento da campanha, Billy Graham trazia o momento da palavra. Mas não era só a palavra que era apresentada. Existia também o momento da música, o momento do testemunho. Johnny Cash era um que preenchia essas duas lacunas. Ele cantava e também contava o seu testemunho, como Deus o tinha liberto dos vícios. Aquilo impactava aquela multidão que assistia com grande atenção àquela programação. Queridos, mas o sucesso não parava por isso. Não era porque tinha semana de oração, não era apenas porque tinha música e testemunho, e não era apenas porque tinha o momento da palavra. Cada irmão tinha um sentimento de precisar levar alguém. Em uma dessas campanhas, uma irmã, ela contou, está vendo aquela mulher que está chorando, que está com lágrimas nos olhos? Ela é a que trabalha no caixa do supermercado, onde eu faço compras 2 vezes por semana. Eu venho orando por ela por meses e após iniciar uma amizade com ela, passei em sua casa e a trouxe comigo para esta campanha. Percebeu? Alguém que ora por meses, cria uma amizade com a pessoa que trabalhava no caixa do supermercado onde fazia a compra, e depois dessa amizade consolidada, sabia onde essa pessoa morava, e chegando a data da campanha, vai até a casa dessa funcionária do supermercado e vem com ela para o local da campanha. Isso é evangelismo relacional. E esta mulher atende ao apelo feito por Billy Graham. Ela diz ainda, aquela outra lá é a minha cabeleireira. Eu frequentei o salão 3 vezes só nesta semana, apenas para trazê-la comigo nesta campanha. Percebem? Não é apenas convidar, mas vir junto, trazer consigo. Isso precisa ser praticado por nós. Vamos trazer as pessoas com quem entramos em contato, os nossos amigos, vamos até a casa deles, claro, divulgamos antes, né? Olha, vamos ter uma programação, ou vamos à igreja tal dia, e eu vou até a sua casa e a gente vai juntos para a igreja. Isso é fundamental. No livro Evangelismo, na página 70, quero ler com você.
Novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem de despertar para as necessidades da época em que vive. Então, a metodologia que está funcionando neste momento é o evangelismo relacional. Alcance as pessoas que estão próximas a você. Você deve ter esta grande meta. Deus quer que a sua igreja tenha essa forma de pensar. Servir é uma prioridade da igreja. Quero ler com você o último texto que nos traz no livro Serviço Cristão, na página 37. Satanás está agora buscando manter o povo de Deus num estado de inatividade, a fim de impedi-los de executar sua parte na disseminação da verdade, para que afinal sejam pesados na balança e achados em falta. Então, Satanás ele está provocando a inatividade. Isso ele quer fazer dentro da igreja, no meio do povo de Deus, fazer com que esse povo seja inativo, impedindo com que avancem com a pregação da verdade. Ele percebe que estes irmãos, estes cristãos, serão pesados na balança e achados em falta. Querido irmão, querida irmã, servir é um privilégio. Vamos ser a mão ajudadora de Deus. E que após você refletir nesse tema, o seu estilo de vida seja agora um brilho para a sociedade, um brilho para os seus familiares, vizinhos e amigos. Perfeitamente. Sirva a Deus utilizando essas pessoas que Ele colocou próximas a você. Isto mesmo. Seja a mão de Deus ajudadora e que muitas almas possam, muito em breve, nas mansões celestes, agradecer a você por você ter abordado elas no trabalho, na universidade, no supermercado, na sua vizinhança, ou até mesmo por ser da sua família, mas você se preocupou com essas pessoas. Que Deus utilize a sua vida para ser um vaso escolhido para a salvação. É o meu desejo. Amém? Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.